O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que pedis, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reação. Muito bom, nós estamos aqui reunidos, você aí no recesso da sua casa, onde se encontrem, e nós, poucos fiéis, aqui da equipe de liturgia, estamos rezando a nossa Santa Missa. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, um tempo santo de preparação para a grande festa da Páscoa do Senhor. De antemão, quero agradecer a Goldnet, que patrocina essas transmissões aqui diretamente da Igreja Matriz de São Francisco. Ela que possibilita chegar a você aí essas imagens que o Fernando tão gentilmente, lá da sua casa, do recesso do seu lar, vai fazendo a edição, nos ajudando também a rezar e ajeitando aí as imagens e os textos que ele coloca para ajudar você a rezar também conosco. Quiséramos que todos estivessem aqui rezando, mas impossibilitados pelo decreto municipal, como consequência dessa pandemia que nós vivemos. Nós vamos fazendo o que é possível, rezando, implorando a graça de Deus para vivermos bem a nossa Quaresma e preparar o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Nós começávamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas e lá foi nos apresentada as 3 práticas dos exercícios quaresmais para viver bem esse tempo que nos prepara para a Páscoa: a oração, o jejum e a caridade. Todas que eram tão conhecidas pelos judeus, mas que faltava uma palavrinha ou uma atitude que se chama autenticidade. Faziam para aparecer, para ser vangloriados, para ser elogiados. E todas, não é que não têm valor, todas têm muito valor. A oração, o jejum e a caridade. Mas todas feitas com um coração autêntico. Deus nos conhece mais do que nós mesmos e sabe o que brota do nosso coração. E hoje nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre o tema da oração. Como é importante um cristão que reza. Jesus foi um homem de muita oração. E nas grandes decisões que ele tomou em sua vida, ele rezou antes ao Pai. Passava horas, madrugadas inteiras em diálogo com o Pai. Porque rezar é conversar com Deus. Jesus rezou muito. E
quanto mais ele rezava, mais se clareando o projeto de Deus para a sua vida. Um cristão que reza vai criando intimidade com Deus, criando amizade. E mais Deus vai clareando qual é o propósito e o projeto dele para a vida daquele que reza. Por isso que hoje o texto de Mateus nos fala justamente sobre a oração por excelência, a oração do Pai Nosso. É a oração do cristão. A oração mais simples e que mais condensa a vida do seguidor de Jesus. É a oração do Pai Nosso. E veja que como começou a oração, como nos foi dada e entregue por Jesus, foi dada a observância dos discípulos. Claro que eles rezavam. Conheciam salmos, conheciam muitas passagens do Antigo Testamento dos profetas, conheciam as orações dos fariseus, que rezavam muito. Mas faltava algo naquela oração. Tanto quando eles rezavam dos salmos, quanto os fariseus tinham seus modelos de oração. E percebiam que na oração que os fariseus faziam, e mesmo as que eles rezavam, faltava algo essencial, a alma da oração. Por isso que os discípulos, em outra ocasião, não nessa de hoje, vai falar com Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, do jeito que o Senhor reza, porque é diferente. Nós rezamos, os fariseus rezam, os rabinos, os sábios, mas o Senhor reza diferente. Tem alma a sua oração. Nos ensina a rezar. E Jesus então entrega a eles e como herança para nós a oração do Pai Nosso. Tão bonita, tão simples. É uma pena que nem sempre nós rezamos, todos nós não rezamos com o devido respeito, contrição e meditação do peso dessas palavras. E ele começou assim hoje no Evangelho de Mateus: quando vocês forem rezar, não usem muitas palavras, pensando que vão convencer a Deus das necessidades, como um advogado que tenta convencer o júri da inocência. Poucas palavras, mas muita fé e muito amor. Poucas palavras. E eu percebo, vez ou outra, quando eu estava preparando a reflexão de hoje, como nós muitas vezes rezamos para tentar convencer a Deus de algo que nós queremos, desejamos. E é interessante, nós queremos também que aconteça na hora que nós queremos, não na hora de Deus. E quantas vezes também rezamos, fazemos novenas, você pode pensar assim no seu coração, na sua casa. Rezo e nada muda. Mas a oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. Nós rezamos não é para convencer Deus das coisas que nós queremos. Nós rezamos é para que a vontade de Deus se clareie na nossa vida. É muito diferente. E Deus nunca vai nos dar o que nós pedimos, mas o que nós necessitamos, que também é muito diferente. Rezar é tentar descobrir o que o Senhor quer para a minha vida. Um momento de sofrimento, de dor, de perda, de louvor. O que o Senhor deseja para a minha vida? A oração não muda o coração de Deus, muda o nosso, que precisa mudar. E Ele só escuta o que vem do coração, não adianta. Por isso nós temos que treinar o nosso coração, purificar o nosso coração. O que eu ando pedindo? O que eu ando rezando? Vez ou outra, observem, nossas orações são simplesmente uma lista de pedidos, muitas vezes egoístas, para satisfazer as nossas necessidades. Não tem dimensão nenhuma de pensamento nos outros, no bem comum, no mundo, mas para resolver os nossos problemas e as nossas questões. A oração, para ser verdadeira, tem que vir do coração. Com muita fé, com muito amor, poucas palavras.
E sempre tem que pensar na dimensão do outro. Não é só na minha necessidade. Eu dizia em outra oportunidade, nós fazemos tanta novena para pedir coisas a Deus, e nós fazemos muito poucas novenas ou orações para agradecer a Deus. E aí Jesus nos entrega essa oração do Pai Nosso. Pedimos, veja que a primeira parte da oração é um hino de louvor. A expressão Pai, quando Jesus começa hoje dizendo, quando vocês forem rezar, rezem assim, Pai Nosso. Como é lindo. Quando eu preparava a reflexão hoje, o autor dizendo assim que a expressão Pai, ela ilumina todo o restante da oração. Não tem como entender e rezar bem a oração do Pai Nosso se nós não chamamos como primeira expressão da oração a expressão Pai. Ela condensa a relação de filho, de dependência, de confiança, de amor, de entrega, de proteção, como um pai deve ser. A expressão Pai ilumina todo o restante da oração. E não é só meu, é da família toda. Somos tantos irmãos, são tantos os filhos. É uma pena que nem sempre nós sabemos viver como irmãos, como filhos do mesmo Pai. E a primeira parte toda é reconhecendo essa dependência, essa filiação, esse amor, essa confiança, na expressão Pai. Nós louvamos, santificado é teu nome, venha teu reino, seja feita a vossa vontade, todo lugar. Depois veja que a segunda parte, nós pedimos. Chamamos Deus de Pai, louvamos, pedimos que a sua vontade seja feita em nossa vida. E por fim nós pedimos o pão, o perdão e a libertação das tentações. O pão de cada dia. Claro que seria muito ingênuo pensar que comer pão com café ou com água doce ou com suco. A expressão pão é para dizer, não me deixe faltar nada para uma vida digna. Para viver bem. Nem abundância de mais, nem pobreza de menos. Mas o equilíbrio. Para que na fartura eu me esqueça de ti. E na pobreza eu o culpe por estar vivendo na miséria. Mas o suficiente, olha que coisa linda. O pão nosso de cada dia. Sabe que me faz lembrar a expressão de cada dia? A atitude do povo de Deus que caminhava no deserto 40, lembra a simbologia dos 40 dias da quaresma. E o povo passando fome. Deus mandou o maná para o seu povo, para não morrer de fome. E o maná eram pequeninas bolotas de doce, açucaradas, que surgiam nos pés dos arbustos no deserto. E eles comiam aquilo. Como era doce, satisfazia, né? Como o açúcar leva o líquido glicose, etc. E a tentação era guardar para o dia de amanhã. Colocar num embornal, numa sacola, sei lá o quê. E guardavam assim, pensando que para amanhã está garantido. Quando iam abrir a sacola, tudo podre. Não tinha geladeira. O pão nosso de cada dia. Para evidenciar a nossa dependência de Deus. Ele é que providencia o pão. Nem muito, nem pouco. O suficiente no dia. Depois nós pedimos o perdão. Perdoa nossos pecados. E quantos pecados nós temos que pedir perdão a Deus? Santo Deus, misericordioso. E olha que nós colocamos uma cláusula ainda, né? Ou ele a colocou. Do jeito que nós perdoamos os outros. O perdão que Deus nos dá, condicionado ao perdão que nós oferecemos ao nosso irmão. Porque só assim nós podemos chamar Deus de Pai no início da oração. Pai da família.
Que pai que quer ver um irmão brigado com outro? Que pai que quer ver um filho matando o outro, roubando o outro, traindo o outro? Perdoa nossas ofensas, nossos pecados, como nós perdoamos os outros nossos irmãos. Que nós precisamos de perdão. E por fim, o pão, o perdão, e nos livre da tentação. Não nos deixe cair nela. Qual a pior tentação que nós podemos ter nessa vida? Virar as costas para Deus, esquecer dele. Eu me basto, não preciso de mais nada. Essa é a pior tentação que nós podemos cair. E nós concluímos, amém. Assim eu aceito, assim rezo. Uma oração tão linda. Eu convido a você hoje, quando for deitar, reza a oração de novo. Com calma, com tranquilidade, pensando no peso das palavras. E alimente essa intimidade da oração. Nesse tempo quaresmal que nós estamos vivendo, já refletimos sobre o jejum, hoje sobre a oração. E como precisamos rezar, meu Deus. A oração que faz o milagre que nós procuramos. Quanto mais rezamos, mais intimidade, mais confiança, mais dependência, mais reconhecemos Deus como Pai, que ilumina toda a oração. Como diz hoje tão bonita a primeira leitura do profeta Isaías, a oração ou a palavra de Deus é como a chuva ou a neve que cai. Não volta para lá sem antes ter feito e cumprido a sua missão. Olha, a oração não volta para Deus sem antes ter cumprido a sua missão, cuja missão maior é transformar o nosso coração. Que o Senhor nos escute, nos ouça no seu amor misericordioso e nos fortaleça sempre nessa confiança cada vez mais em seu amor, em sua presença em nossa vida. Amém. Vamos fazer agora a Deus nossas preces, nossos pedidos ao Pai.